E com a mudança no valor do salário mínimo, também mudaram os valores de contribuição previdenciária para este ano. Os valores começam a ser pagos em fevereiro. Quem vai nos ajudar na explicação é a coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário em Mato Grosso do Sul, Juliane Penteado. Se você tem dúvidas, manda para a gente, tá? Já separei algumas aqui. A gente fala em contribuição, fala sobre o acesso a outros benefícios, como a aposentadoria, né, Juliane? Bom dia. Muito bom dia a todos os telespectadores. Sim, a gente teve aí uma alteração nas alíquotas de contribuição em razão do reajuste do salário mínimo. O reajuste do salário mínimo, ele atende todo ano, né, tem essa renovação e automaticamente isso implica nas tabelas. Essas alíquotas de contribuição, então, elas passam a ter um mínimo de R$ 1.100, começando pelo valor de R$ 1.100, que é o novo salário mínimo, chegando até o valor de R$ 6.433, agora eu esquecia os centavos. Então, essas tabelas, elas seguem uma alíquota progressiva, mas para trabalhadores que trabalham de carteira assinada. Os empregados, os domésticos e os trabalhadores avulsos, que é uma outra categoria que segue essas alíquotas progressivas. Começa com 7,5%, 9%, 12% e chegando até 14%. Juliane, a gente preparou algumas telas, tá? Para ajudar então. E aí eu vou mostrando as telas e você vai detalhando para a gente, explicando certinho. As informações estão aí. Contribuições ao INSS, empregados, trabalhadores domésticos e avulsos. Salário de contribuição até 1.100, de 1.100 até 1.100, 7,5, né? 1.100 até 2.203,48 centavos, 9%. De 2.203 até 3.305, 12%. De 3.305 até 6.433, de 14%. É isso, né? Isso. Só que o importante para esclarecer é que essa tabela ela não é fixa. Então, por exemplo, se uma pessoa ganha R$ 3.000, ela vai ter que fazer a conta passando pelas 3 faixas salariais. Fazendo o cálculo de 7,5% sobre 1.100, então a gente vê aí na tabela, né? Se uma pessoa ganha R$ 3.000, por exemplo, ela vai chegar até a terceira faixa dos salários de contribuição. O salário de contribuição, na verdade, para quem está ouvindo, é o salário que entra, que repercute aí para cálculo de previdência, de pagamento de contribuição previdenciária. Então, por exemplo, R$ 3.000, tá? 7,5% vezes 1.100 vai dar um valor. Então, esse valor já foi calculado. Aí passamos para a segunda faixa. A diferença de 1.100 para 2.203,48 vai incidir 9%. E aí, sobre a diferença de 2.203 até 3.000, porque se a pessoa recebe 3.000, o cálculo vai ser até 3.000, vai incidir 12%. Então, o somatório de cada cálculo de percentual de cada faixa é que vai ser o valor final da contribuição que ele vai pagar para o INSS. Juliane, nós preparamos uma tela então sobre as alíquotas, justamente fazendo essa conta. E tem um exemplo, né? Então, vamos lá, trabalhador que ganha R$ 1.500, por exemplo, 7,5% vezes 1.100, 82,50 é a contribuição que ele vai pagar. 1.100 para 1.500, R$ 400, né? 400 vezes 9%, R$ 36. É mais ou menos isso, Juliana? Isso. É importante que o trabalhador aqui compreenda. É claro que esse cálculo ele não necessariamente precisa fazer, mas ele vai ter que compreender como é que funciona. Se a gente pegar cada faixa salarial, ele vai somar ao final o valor final da contribuição. Então, no fim das contas, essa alteração ela foi até benéfica para o trabalhador. Porque se a gente pegar R$ 1.500 e calcular diretamente 9%, vai dar um valor maior que R$ 118,50. Então, dessa forma, nessa exposição de alíquota progressiva, cuidando as faixas salariais, ele acaba pagando um pouco menos de contribuição previdenciária. Isso é a cota do trabalhador. Perfeito. Nós temos outra tela com valores de contribuição, então outros valores de contribuição. Então, contribuintes individual 20%, R$ 220. Contribuinte individual 11%, R$ 121. MEI, que é microempreendedor individual, 5%, R$ 55. Facultativo,
20%, 220 também, facultativo 11%, 121, facultativo dona de casa baixa renda, 5%, vai pagar R$ 55. Comenta um pouquinho mais sobre essa tela. Essa tabela, esse cálculo que vocês estão apresentando, elas se referem àqueles trabalhadores que fazem um trabalho como profissional liberal, autônomos, né? Então, a primeira faixa que está ali, contribuinte individual a 20%, esses valores foram apurados com base no salário mínimo, tá? Perfeito. Mas, por exemplo, esse contribuinte individual, esse primeiro aí, que está pagando 20%, ele poderá pagar sobre valores maiores até o teto da Previdência Social, que é 6.433 e alguma coisa. Então, ele poderá, com base nos seus rendimentos, são os autônomos, os profissionais liberais, as pessoas que trabalham por conta própria, tá? Já nas outras faixas, esse contribuinte individual a 11%, ele está sendo apurado também a um salário mínimo, são pessoas que prestam serviços, por exemplo, a empresas, que prestam serviços a uma empresa, então há o desconto de 11%. O MEI, ele vai pagar sempre 5% sobre o salário mínimo, então fica limitado a essa condição, e ele paga, então, esse valor fixo de 55. Quem que são os facultativos? Facultativos são as pessoas que não exercem atividade remunerada, não têm uma atividade remunerada, mas querem ter direito a se inserir no sistema protetivo da Previdência Social e pagar para garantir uma futura aposentadoria, um benefício e tal. E essas pessoas, elas podem ser as donas de casas, os desempregados, né, essas pessoas que não desenvolvem. Então, a 20%, ela poderá escolher. Nesse caso, esse facultativo pode escolher quanto ele pode pagar por mês. Nos demais condições, o facultativo de baixa renda, por exemplo, é aquela dona de casa de baixa renda que está vinculada ao CAD único, né? Ela tem um cadastro único para efeito de Bolsa Família, por exemplo, aí ela é considerada de baixa renda e aí ela pode pagar 5% limitado ao salário mínimo. Lembrando que essas situações em que há uma limitação ao salário mínimo, a pessoa só se aposenta por idade. Tá? Ela só tem direito a se aposentar atingindo a idade mínima. Que isso agora, com a reforma da Previdência, acabou sendo para todos. Tá. Antes de eu entrar no auxílio-doença, tem telespectador mandando mensagem, a gente vai tentando sanar essas dúvidas. A Maria pergunta o seguinte: sou diarista, paguei poucos meses o INSS, porém não tive condições e parei. Acho que acontece isso com muita gente, né, Juliane? Gostaria de saber como faço para voltar a pagar uma vez que tem juros, já tem mais de ano que estou sem pagar. Essa pessoa precisa avaliar como é que está a cadeia de contribuição dela no INSS, ela tem que buscar esse cadastro no site do INSS, conferir quando foi a última contribuição. Uma coisa importante informar sobre essa pergunta, que é muito interessante, é que existe uma coisa chamada período de graça na Previdência Social, que é o período que um segurado ele pode ficar sem recolher e mesmo assim ele não perde a condição de segurado. Então, por exemplo, se a última contribuição tem 12 meses, nesse período de 12 meses que ela ficou sem recolher, ela ainda está protegida pelo sistema. Se acontecer qualquer risco nesse período, ela pode ser protegida. Há circunstâncias em que esse período de 12 meses ele pode chegar a mais 24 e até 36 meses. Há uma prorrogação específica para alguns casos. Então, essa é a primeira situação. Mas é muito importante se observar esse período mínimo de 12 meses para que não perca a qualidade de segurado. Se isso aconteceu e ela já perdeu a qualidade de segurado, ela pode retomar as contribuições a qualquer momento. Se ela for uma contribuinte individual, por exemplo, ela vai ter que observar os códigos corretos que se encontram lá na hora de emitir a guia. Então, se ela é contribuinte individual autônomo, o código correto seria o 1107, tá? Se ela for uma facultativa, aí já é um outro código. Se ela é uma dona de casa, por exemplo, já é um outro código. Então, isso é importante conferir antes de emitir a guia.
ela pode retomar os pagamentos agora, para que ela se insira novamente ao sistema e que ela possa recuperar as contribuições que ela já tinha anteriormente, ela vai ter que contribuir pelo número mínimo de metade da carência exigida. Por exemplo, se é um auxílio-doença, que ela vai precisar futuramente, ela tem que contribuir no mínimo 6 meses para que o sistema a aceite novamente como uma segurada da Previdência Social. Então, deixou de pagar um ano, pelo menos meio ano para você voltar a ter o benefício, digamos assim, não perder o dinheiro da contribuição, né? É isso. Isso, mais de um ano, melhor dizendo. Isso. Passou de 12 meses, aí ela já estaria desfiliada e teria que retornar pagando mais 6 meses, no mínimo. Tá, vamos falar agora dos MEIs. A Ilza de Terenos diz o seguinte: quem paga o MEI não terá mais direitos, eu não consigo imprimir o boleto para pagar, diz ela. Tem algum problema nesse sentido? Você tem alguma informação? Não, tem que ver o que está acontecendo, porque ela não está conseguindo emitir o boleto, mas ela continua tendo todos os direitos, sim. Tá, não mudou nada com relação a isso. Não. Vamos falar então do auxílio-doença, porque tem mudança para o auxílio-doença esse ano, né? Na verdade, o auxílio-doença agora, ele vai passar a ter as perícias, o atendimento das perícias, né? As pessoas agora precisam agendar, como era antes, uma perícia, tá? O que aconteceu no ano passado é que havia a possibilidade de conceder um benefício de incapacidade temporário por um período mínimo, mas que através de um atestado médico pelo site do INSS. Porém, retornamos agora ao atendimento das perícias presenciais, então as pessoas precisam fazer esse agendamento e comparecer na perícia agendada com os seus documentos médicos, com os seus exames, com os seus laudos, os seus receituários, para que o perito avalie a condição de incapacidade. Agora, sem perícia, dificilmente vai conseguir o benefício, né? Sim, a perícia ela é essencial para que essa incapacidade fique demonstrada, né? E já fazendo um parêntese sobre isso, a perícia ela tem que avaliar a incapacidade. Então, o que o segurado que está nessa circunstância precisa observar? Não é só o fato de estar doente, não é só o fato de ter uma doença. Ele precisa ter essa doença que o incapacite para a atividade habitual que ele exerce. Então, se ele exerce uma atividade e esta doença está trazendo uma incapacidade superior a 15 dias, é aí que ele vai ter direito a um possível benefício de incapacidade. Se ele só tem uma doença por si só, isso não configura a possibilidade de um benefício. Tá, vamos lá, ainda do auxílio-doença, o Andrei fala o seguinte: gostaria de saber, já estou recebendo o auxílio-doença há 5 anos, já tentei fazer a reabilitação e o INSS arquivou o processo falando que não tenho condições de voltar a trabalhar e nem fazer a reabilitação. O que eu devo fazer? Em tese, esse benefício ele não pode ser cessado, tá? Se ele já está recebendo há 5 anos, foi para o processo de reabilitação, durante o período de processo de reabilitação, o benefício também não pode ser cessado. Então, pelo que eu entendi, ele ainda está recebendo esse benefício de auxílio-doença. Agora, eu não entendi muito bem o que ele quer. Se ele quer se reinserir no mercado de trabalho, aí ele teria que encontrar uma situação que ele possa trabalhar, né? Porque às vezes o que acontece muito é o médico do trabalho da empresa barrar o retorno porque vê que é inviável. Não tem condições, né? Agora, se ele está recebendo benefício ainda, a situação dele está consolidada por enquanto. Isso pode ser futuramente até solicitado uma conversão de uma aposentadoria para uma aposentadoria, caso ele se enquadre também nos requisitos. Juliane, rapidamente falando ainda do auxílio-doença, a gente falou que para quem precisa receber tem que fazer a perícia. Agora, quem já está recebendo está sendo renovado automaticamente, né, por conta dessa pandemia. Mas ele precisa fazer o pedido de prorrogação, tá? Quem está recebendo tem que observar qual que é a data final, o último dia que ele vai receber. 15 dias antes, ele tem que entrar no sistema, no site, e fazer o pedido de prorrogação desse benefício. E aí, para essas situações, poderá também ser agendada uma perícia. Perfeito. 6h47, conversamos com a coordenadora do Instituto Brasileiro em Direito Previdenciário em Mato Grosso do Sul, Juliane Penteado. Obrigado pelas informações. Juliane, a gente sabe que é um assunto que dá muita repercussão, muita gente tem dúvida, mas aos poucos a gente vai tentando ajudar. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para todos, estaremos sempre à disposição.
Obrigado. Continuamos com